Ser mulher é muito difícil. Ser mulher e negra, então, pode ser ainda mais complicado. Por isso, é importante relembrarmos a vida dessas personalidades que mudaram para sempre o rumo da história, tanto no Brasil e no mundo. Enquanto nesse dia 20 de novembro muitos exaltam a história de lutas e conquistas dos homens negros, mas deixam as mulheres negras de lado. Além de que, ao falarmos sobre elas, podemos compreender ainda mais sobre questões de raça, racismo e privilégios. Entre as biografias, há quem auxiliou na construção de exércitos, ajudou na chegada na Lua, e até quem se tornou o estopim de movimentos antirracistas. Confira no vídeo. Antonieta de Barros. Nascimento Florianópolis, 11 de julho de 1901. Falecimento Florianópolis, 28 de março de 1952, foi uma jornalista, professora e política brasileira. Foi uma das primeiras mulheres eleitas no Brasil e a primeira negra brasileira a assumir um mandato popular, tendo sido pioneira e inspiração para o movimento negro, apesar de um grande apagamento de sua história, que vem sendo retomada aos poucos. Tendo contribuído no parlamento, na imprensa e no magistério, foi uma ativa defensora da emancipação feminina, de uma educação de qualidade para todos e pelo reconhecimento da cultura negra, em especial no sul do Brasil. Seu pai morreu cedo, e sua mãe trabalhava na casa do político Vidal Ramos, pai de Nereu Ramos, que viria a ser vice-presidente do Senado, e foi o único catarinense a assumir a presidência da República. A intermediação dos Ramos ajudaria na futura carreira política. Entretanto, esta não foi a única influência dela. Os irmãos de Antonieta eram ativistas de organizações negras nos anos 1920, com um deles tendo fundado um sindicato. A mãe de Antonieta, Catarina, transformou sua casa em uma pensão para estudantes, e a convivência com esses estudantes ajudou a incentivar Antonieta e sua irmã Leonor a se alfabetizarem. Leonor também se tornou professora, e ela e Antonieta deram aulas para 2 governadores catarinenses. Além de professora, atuou como jornalista e escritora, destacando-se pela coragem de expressar suas ideias dentro de um contexto histórico que não permitia às mulheres a livre expressão. Antonieta participou ativamente da vida cultural de seu estado. Fundou e dirigiu o jornal A Semana entre os anos de 1922 e 1927, e é considerada a primeira mulher negra a trabalhar na imprensa catarinense. Neste período, por meio de suas crônicas, veiculava suas ideias, principalmente aquelas ligadas às questões da educação, dos desmandos políticos, da condição feminina e do preconceito. Política. Em 1934, acontece a primeira eleição em que mulheres puderam votar e serem votadas para o Executivo e Legislativo no Brasil. Antonieta concorreu para uma das vagas de deputada estadual à Assembleia Legislativa Catarinense filiada ao Partido Liberal Catarinense, PLC, o que a tornaria suplente. Como Leônidas Coelho de Souza nem chegou a tomar posse por ter sido nomeado prefeito de Caçador, Antonieta assumiu a titularidade do mandato na primeira legislatura, 1935-1937. Foi a primeira deputada estadual mulher e negra do país e uma pioneira no combate à discriminação dos negros e das mulheres. Também foi uma das 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil. Alzira Soriano havia sido eleita prefeita 7 anos antes e Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal no mesmo ano que Antonieta. Foi constituinte em 1935, sendo responsável pelos capítulos Educação e Cultura e Funcionalismo. Em 19 de julho de 1937, Antonieta presidiu a sessão da Assembleia Legislativa e se torna a primeira mulher a assumir a presidência de uma Assembleia no Brasil. Seu mandato termina com o início do Estado Novo, que fecha os parlamentos de todo o país. No retorno da democracia, foi deputada estadual na primeira legislatura, 1947-1951, como suplente convocada, afiliada ao Partido Social Democrático, PSD. Assumiu o mandato em junho de 1948, quando José Boabaide se afastou, sendo novamente a única mulher no parlamento catarinense.
Nessa legislatura, continuou a defesa da educação, sugerindo a concessão de bolsas de cursos superiores para alunos carentes e concursos para o magistério. Antonieta de Barros é autora da Lei Estadual nº 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o Dia do Professor e o feriado escolar no estado de Santa Catarina. A data escolhida, 15 de outubro, refere-se à promulgação da primeira grande lei educacional do Brasil, sancionada por Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827. Mais tarde, em outubro de 1963, a data seria oficializada no país inteiro pelo presidente da República, João Goulart. Dandara de Palmares. Descrita como uma heroína, Dandara dominava técnicas da capoeira e lutou ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas consequentes a ataques a Palmares, estabelecido no século XVII na Serra da Barriga, situada na então capitania de Pernambuco em região do atual estado de Alagoas, cujo acesso era dificultado pela geografia e também pela vegetação densa. Não se sabe se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas teria se juntado ainda menina ao grupo de negros que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século. Ela participava também da elaboração das estratégias de resistência do Quilombo. Além de lutar, participava de atividades cotidianas em Palmares, como a caça e a agricultura. No Quilombo era praticada a policultura de alimentos como milho, mandioca, feijão, batata doce, cana-de-açúcar e banana. Teve 3 filhos com Zumbi e lutou em muitas guerras de resistência contra os colonizadores, até que foi capturada e morta por eles, junto a outros quilombolas, em fevereiro de 1694. Harriet Tubman, a norte-americana, nasceu em 1822 no leste dos Estados Unidos em condição de escravidão. Toda a sua família foi escravizada, e a jovem, consciente da sua condição, sonhava com a liberdade desde a adolescência, planejando formas de escapar de seus senhores. Decidiu realizar o seu plano quando tinha 27 anos de idade, e, contrariando os pais, fugiu da fazenda onde era mantida. Além de ter conseguido escapar, aos poucos foi planejando e realizando viagens de resgate para ajudar também a sua família, amigos e conhecidos. Mais de 70 famílias foram ajudadas por Harriet, que conhecia todos os macetes para escapar dos senhores. Durante a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, ofereceu-se para servir, foi espiã, e comandou 150 soldados, liderando as tropas do norte contra os soldados do sul. A operação, conhecida como Ataque no Rio Combay, conseguiu a libertação de mais de 700 escravos dos confederados. Tornou-se um símbolo americano de liberdade e coragem, e seu rosto passou a estampar a nota de $20 a partir de 2020. Rosa Parks é considerada como a mãe dos movimentos antirracistas dos Estados Unidos. Ficou famosa, em 1º de dezembro de 1955, por ter se recusado frontalmente a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estupim do movimento que foi denominado Boicote aos Ônibus de Montgomery e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista. Desde 1900, o transporte público na cidade de Montgomery, no Alabama, era legalmente segregado por raça. Muitos estados sulistas também tinham leis similares. A comunidade negra sempre reclamou do sistema, afirmando que era injusto, mas cortes estaduais sempre apoiavam a segregação. Ao anoitecer do dia 1º de dezembro de 1955, Parks entrou em um ônibus na Avenida Cleveland, no centro da cidade de Montgomery. Ela pagou a passagem e se sentou na primeira fileira de assentos reservados para negros no veículo. O motorista, James F. Blake, seguiu viagem em sua rota tradicional. O ônibus ia enchendo até que na terceira parada, em frente ao Teatro Empire, vários passageiros entraram. Blake notou que umas 2 ou 3 pessoas brancas estavam em pé. Para resolver o problema, ele mudou o sinal de colored, pessoa de cor, termo usado nos Estados Unidos para se referir a afro-americanos,
para trás da fileira onde Parks estava. Ele exigiu que os passageiros negros sentados levantassem para que os brancos pudessem sentar. Enquanto os outros 3 negros levantaram, Rosa se recusou. Anos depois, em uma entrevista, ela recordou: "Meu corpo foi tomado por uma determinação, como uma colcha numa noite de frio." Parks se moveu, mas para o assento da janela. Blake, o motorista, perguntou para ela: "Por que você não se levanta?" Ela respondeu que eu não deveria ter que me levantar. O homem chamou então a polícia e mandou prender Rosa Parks. Quando o policial chegou, ela perguntou: "Por que vocês mexem com a gente assim?" Ele respondeu: "Eu não sei, mas a lei é a lei e você está presa." Parks foi acusada de violar o capítulo 6, seção 11, da Lei de Segregação do Código da cidade de Montgomery, apesar dela tecnicamente não ter sentado em um assento reservado para brancos. Edgar Nixon e seu amigo Clifford Durr pagaram a fiança de Parks e ela deixou a cadeia no dia seguinte. Nixon, Joan Robinson e outros ativistas de direitos civis decidiram usar o caso de Parks para chamar a atenção do público para a causa de encerrar a segregação racial nos Estados Unidos. 3 dias depois do evento, a 4 de dezembro, foi convocado um boicote aos ônibus de Montgomery. Os mais de 40 mil usuários negros de ônibus da cidade e arredores prosseguiram com o boicote por 381 dias. Em 1956, a Suprema Corte Americana julgou inconstitucional a segregação racial em transportes públicos. Rosa Parks se tornou então um ícone do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, mas isso não foi necessariamente bom para ela no curto prazo. Sanções eram feitas contra os ativistas dos direitos civis, e ela teve dificuldade em conseguir emprego, e ainda teve de enfrentar a animosidade da cidade. Sofrendo ameaças de morte por parte de grupos de supremacia branca, ela se mudou para Hampton, Virgínia. Ela se mudou novamente não muito mais tarde para Detroit. Apesar desta cidade ser mais progressista que as do Sul, Rosa ainda teve que lidar com racismo e segregação. Ela recebeu apoio e manteve contato com lideranças dos movimentos civis, como o congressista John Conyers e o reverendo Martin Luther King. Ela continuou, nos anos 60, como uma ativista dos direitos dos negros, e participou de diversas iniciativas e marchas pela igualdade. Acometida de doenças mentais e saúde muito debilitada, seus últimos dias foram sofridos, mas ela sempre lembrava em boa estima os feitos de sua vida. Rosa faleceu em seu apartamento, em Detroit, a 24 de outubro de 2005, de causas naturais. Seu caixão foi velado com honras da Guarda Nacional do Estado de Michigan. Autoridades e antigas lideranças dos movimentos civis compareceram ao seu funeral. Katherine Johnson, a mulher que ajudou a humanidade a pisar na Lua. Katherine nasceu em 1918, em West Virginia, condado de Green-Brier, filha de Joshua e Joylette Coleman. Uma entre 5 filhos. Seu pai trabalhava como madeireiro, agricultor e carpinteiro. Sua mãe era ex-professora. Muito cedo, Katherine mostrou talento para matemática, e seus pais enfatizavam a importância da educação para os filhos. Como o condado de Green-Brier não oferecia escola para estudantes negros após a 8ª série, as crianças da família foram para o ensino médio no condado de Kanawha, no chamado Instituto, onde hoje é a Universidade de West Virginia. A família dividia seu tempo entre os estudos durante o ano e o verão em Sulphur Springs. Eu contava tudo. Contava os passos na rua, os passos até a igreja, o número de pratos que eu tinha lavado. Tudo o que pudesse ser contado. Carreira e o legado de Katherine. Katherine optou pela matemática, com interesse em pesquisa na área, um caminho com muitas portas fechadas para negras na época. Os primeiros empregos que conseguiu eram para lecionar. Em uma reunião de família, um parente mencionou que a NACA, que viria a se tornar a NASA, estava com processo seletivo aberto para mulheres, em especial negras, para seu departamento de navegação. Katherine inscreveu-se em 1953 e foi imediatamente aceita no novo time da NASA. De 1953 a 1958, ela trabalhava como computador, fazendo análises para tópicos, como a redução da rajada para as aeronaves.
Originalmente designada para a seção da West Area Computers, onde era supervisionada por Dorothy Vaughan, Catherine foi redesignada para a divisão de controle e orientação da divisão de pesquisa de voo. Porém, Catherine e as outras mulheres negras da divisão de computação eram conhecidas como computadores de core e sujeitadas à segregação, trabalhando, comendo e usando banheiros separados de seus colegas brancos, até que essa divisão segregada fosse terminada em 1958. De 1958 até sua aposentadoria em 1986, ela trabalhou como técnica aeroespacial. Catherine ainda trabalhou para a seção de controles aeroespaciais, onde calculou a trajetória de voo de Alan Shepard, o primeiro norte-americano no espaço, em 1959. Calculou também a janela de lançamento do projeto Mercury, em 1961. Catherine plotou cartas de navegação, orientando naves pelas estrelas em caso de falha eletrônica, e em 1962, verificou os primeiros cálculos de computador da órbita de John Glenn ao redor da Terra. Glenn pediu por ela pessoalmente para verificar os números de seu computador de bordo, e se recusou a voar até que ela fizesse a verificação. O impacto do legado de Catherine como pioneira para a ciência espacial e computação lhe rendeu diversas honrarias e medalhas, além de servir como modelo para outras estudantes. Desde 1979, antes de se aposentar da NASA, sua biografia tem lugar de destaque entre a lista de negros pioneiros em ciência e tecnologia. Em 24 de novembro de 2015, o presidente Barack Obama incluiu Catherine na exclusiva lista de 17 estadunidenses que receberam a Medalha Presidencial da Liberdade, e seu nome foi citado como exemplo pioneiro de mulheres negras na ciência, tecnologia, engenharia e matemática.